Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. No ar, o Observatório do Terceiro Setor. Um programa onde você vai conhecer o trabalho das entidades, os personagens que constroem o universo das fundações e organizações do terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor está começando. Hoje vamos receber o André de Genshai, que é secretário-geral do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, uma entidade que tem como missão aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum. André, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. E compartilhar conosco a sua experiência e história, e também mostrar como o GIF colabora com as entidades do terceiro setor. Como o GIF atua para ajudar as empresas? Bom, o GIF foi criado em 95 por um grupo de organizações, de empresas, de fundações que estavam se questionando sobre qual deveria ser o seu papel no desenvolvimento social do Brasil. E ele foi criado em 95 como um grupo informal que estava voltado principalmente para a troca de informações, experiências, visando primeiro o aperfeiçoamento, a promoção do investimento social e olhando para como esse setor poderia se expandir, poderia crescer, poderia ganhar relevância. E desde então o GIF vem trabalhando, né, começou com um grupo de 25 organizações, hoje são mais de 140, muito representativas do que é esse campo de investimento social privado no Brasil. E o GIF trabalha junto a essas organizações para que elas aperfeiçoem seu trabalho, ganhem relevância, troquem, né, informações e também para melhorar o campo no qual eles atuam. Então, o GIF tem um conjunto de ações voltadas à sua dinâmica associativa e também ações voltadas ao campo social, ao campo sem fins lucrativos no Brasil como um todo. E aí entram questões como que esse conjunto de entidades se relaciona com outras organizações, como que a legislação está organizada de forma a favorecer esse tipo de atuação, que tipo de relacionamento eles estabelecem com o governo. Então, o GIF atua nesse campo, né? É uma associação, ou seja, representa e reúne um conjunto expressivo de organizações que, de alguma maneira, contribuem para ações de interesse público. A legislação é uma complicação, já que está sendo discutido no terceiro setor um novo marco regulatório. Então, esse é um tema que o GIF vem atuando desde a sua criação, na realidade. No Brasil, a gente tem um conjunto de leis, de regulações que incidem sobre o chamado terceiro setor. E, de uma maneira geral, ele promove pouco o investimento social privado. Ele ainda é muito restrito. Se a gente compara o marco regulatório brasileiro com o de países como os Estados Unidos, a gente vê que tem uma diferença muito grande, né? Em geral, os incentivos que existem são muito localizados e pouco abrangentes, né, beneficiam uma parcela limitada do que poderia ser, né, da sociedade civil. Então, existem uma série de questões que podem avançar, né, e o GIF vem trabalhando com outras organizações, existem articulações bastante amplas que estão trabalhando para que essas organizações operem num ambiente mais favorável. Além dessa operação num ambiente mais favorável, como você disse, o que precisa mudar nesse cenário? Então, a gente tem, existem muitas áreas que é possível avanços, né? O GIF faz parte de um grupo, né, de uma plataforma, chamada Plataforma de Organizações da Sociedade Civil por um Novo Marco Regulatório, que é um grupo de organizações muito amplas, representativas, né, do setor no Brasil, a partir de uma abertura feita pela presidente Dilma, que está sendo, digamos, capitaneado pela Secretaria-Geral da Presidência, e que delimitou todo um campo de atuação
que precisa de avanços. Então, a primeira área em que o grupo se dedicou a trabalhar foi nas maneiras pelas quais o Estado transfere recursos para organizações da sociedade civil, né? Então, hoje, essa relação é regida pelos mesmos tipos de contrato, por convênios, que rege a relação da federação com os estados, com os municípios. Então, é muito inadequado, né? Gera um peso burocrático muito grande às organizações e é pouco eficiente. Então, as discussões foram muito orientadas por criar uma nova forma de relacionamento, outro padrão, né, de relacionamento entre o Estado e a sociedade, visando a desburocratização, visando combater desvio de recursos, má utilização de recursos. Então, todo um conjunto de questões que pode ser beneficiada por uma legislação mais apropriada. E isso gerou um projeto de lei que está agora no Congresso e agora o desafio é fazer isso ir para frente. Mesmo porque a má utilização de recursos compromete a imagem do terceiro setor. Então, isso, né, os acontecimentos que tiveram em torno da CPI das ONGs, por exemplo, gerou uma onda extremamente negativa às organizações e uma criminalização excessiva do papel dessas organizações. Então, se pegou um conjunto muito limitado, muito restrito de organizações que efetivamente se envolveram em corrupção e isso, de uma maneira geral, manchou a imagem das ONGs como um todo. Então, a gente tem que ter cuidado, né, de não tomar uma parcela muito insignificante de um conjunto muito amplo de organizações como se essa fosse a regra. Então, é importante que se recoloque, né, na discussão nacional qual é o papel dessas organizações e por mais transparência, com mais capacidade de demonstrar o que está sendo feito, o trabalho ser explicitado e não ser contaminado, né, por casos muito específicos de corrupção que existem com ONGs, com empresas, com governos, com outros entes federativos. Então, não é uma exclusividade das ONGs, mas isso ganha muita dimensão no imaginário da sociedade como um todo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. André, segundo informações do site do GIF, 800 mil empresas, ou seja, 69% das empresas brasileiras com um ou mais empregados, declara realizar em caráter voluntário algum tipo de ação social para a comunidade. O que isso representa? Então, a gente vê principalmente da década de 90, que foi o período de maior crescimento da sociedade civil no Brasil, empresas fazendo algum tipo de trabalho, né? E isso varia muito, desde pequenas empresas realizando pequenos trabalhos pontuais na comunidade onde elas atuam, até empresas maiores que criaram suas fundações, seus institutos, ou atuam diretamente e têm programas maiores, com uma visão de longo prazo, mais estruturantes. Então, de uma maneira geral, o que a gente vê é que a ideia, né, da responsabilidade social e de que as empresas têm algo a contribuir com o desenvolvimento social do país está bastante consolidado. O desafio que a gente tem agora é a qualificação disso, é o aumento da abrangência, é a escala, em que medida isso está alinhado com as políticas públicas. Então, os desafios se colocam no campo, né, da qualificação e do maior impacto desse investimento. No Brasil, a gente tem, infelizmente, poucos dados oficiais que nos permitam analisar esse campo a partir de informações mais precisas.
Agora, a gente tem algumas pesquisas importantes que foram publicadas recentemente. O GIF publicou a mais recente edição do Censo, né? O Censo GIF é uma pesquisa que olha para o seu conjunto de associados e analisa esse investimento, mostra para onde ele está indo, qual é o valor, como ele está investido, como as organizações são estruturadas. Isso nos dá um retrato bastante completo e abrangente dessa rede, desse perfil de organização. E foi também lançada a nova edição da FASFIL. A FASFIL é uma pesquisa promovida pelo IBGE, em parceria com o IPEA, GIF e a BONG. A última edição era de 2005 e em 2010 ela foi, no ano passado ela foi reeditada com dados de 2010, e que é a pesquisa oficial que a gente tem, né? E essa pesquisa trouxe algumas informações importantes. Em 2010, no Brasil, a gente tinha 290 mil organizações, quer dizer, fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Em termos históricos, o que isso mostra para a gente, né? O período, a década de 90, foi um período de crescimento muito intenso. O segundo período, quer dizer, anos 2000 até 2010, né, a gente teve uma redução no ritmo de crescimento desse setor. Isso é bom, isso é ruim, né? Nenhuma das duas coisas, né? O que a pesquisa também nos mostra, com alguns dados, como número médio de empregados, média dos salários, né, dessas organizações, a gente vê que ao mesmo tempo em que ele cresceu menos no período mais recente, esse setor vem se consolidando mais. Então a gente vê um movimento que é natural de uma desaceleração no crescimento, mas uma maior consolidação dessas organizações. Haveria necessidade de uma mudança no planejamento estratégico? Então, conforme, né, as organizações vão se desenvolvendo, elas vão também, né, e quando o GIF foi criado, na década de 90, a questão da profissionalização era muito presente, né? Então se falava muito em, o GIF tem um curso que chama Ferramentas de Gestão, quer dizer, como melhorar a gestão das organizações visando uma maior efetividade do seu trabalho. A gente está num momento diferente hoje, né? O setor já é amplamente profissionalizado, né? A gente não tem os mesmos desafios que se colocavam há 15 anos atrás, né? Então, os desafios hoje estão muito mais na capacidade do setor de articular com outras organizações, com diferentes instâncias do poder público. Então, o tipo de desafio que se coloca hoje mudou, né? E se articular, como vai se investir? Já que hoje a gestão, a qualidade da gestão já está consolidada, segundo você falou. É isso? Avançou muito, né? Claro que quando a gente fala de um setor que é muito heterogêneo. Você tem organizações enormes, organizações pequenas. Então, qualquer generalização ela é meio também perigosa. Mas, de uma forma geral, a gente tem equipes mais profissionais, mais regulares, né? Com planejamento mais consolidado. Então, quando eu falo de articulação, e é uma tendência que a gente também identifica mais recentemente, é as organizações se juntando com mais frequência para alinhar as suas atuações, para pensar o que eles não conseguem fazer sozinho, que juntos eles troca de experiências. Ou troca de experiência, ou inclusive projetos conjuntos mesmo, em que eles estão investindo junto para uma coisa maior, que individualmente seria mais difícil fazer avançar. Então, de uma maneira geral, esse setor está mais atento, né, ao que está acontecendo nas políticas públicas e na colaboração entre organizações que atuam com agendas similares, né, ou numa mesma área. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso.
Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. André, vocês lançaram um censo, esse é de 2009, 2010, e tem o 2011, 2012. O que revela? Bom, o censo, a edição mais recente, que é 2011, 2012, foi lançada no final do ano passado. Ela está acessível pela internet, pelo site do GIF, gif.org.br. E essa nova edição do censo trouxe algumas questões interessantes, né? Uma das áreas que o censo mapeia são as áreas de investimento dessas organizações. Onde que elas estão investindo? Se elas estão investindo em educação, meio ambiente, cultura, desenvolvimento comunitário. E a área que o censo identificou que teve maior crescimento nesse período foi defesa de direitos. Quando a gente fala de defesa de direitos, a gente está falando de investimentos na área que é conhecida como área de direitos humanos, né? O que significa isso, né? Você tem um conjunto de organizações na sociedade que lutam pelo empoderamento de grupos que necessitam ou melhor acesso a informação, públicos, a serviços informação. públicos. Então, de que maneira esse setor está contribuindo para fortalecer as demandas desses grupos variados? Pode ser minorias numéricas ou maiorias, mas que têm maior dificuldade de acesso ou são discriminadas. Então, essa é uma área que, tradicionalmente, o setor privado, até por lidar com questões que são mais sensíveis, então, questões ligadas a condições carcerárias, a tortura, que são temas que dificilmente uma empresa vincula a sua marca, né? Então, sempre foi um desafio para esse setor, que está muito assentado, né, no campo empresarial, de financiar agendas de direitos humanos. O censo mais recente mostra um crescimento expressivo, né, desse investimento, né? Aí mostra uma mudança cultural. Como é que você vê isso? Mudanças culturais, é difícil, eu acho, atribuir isso a mudança cultural. O que a gente pode identificar primeiro que os entendimentos sobre o que é investir em direitos humanos podem variar bastante, né? Então aí, nesse crescimento, a gente pode ter um monte de coisa misturada. Mas o que está claro e que é muito significativo é que, de uma maneira geral, existe uma percepção mais positiva sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são algo que a sociedade deve valorizar. E isso está refletido na medida em que essas organizações associadas ao GIF identificam que seus programas estão contribuindo para uma agenda de direitos humanos ou para fortalecer organizações de direitos humanos. Então, um dos desafios principais, né, de organizações que atuam nessa área é relativo à comunicação, é como que as pessoas percebem esse tema, que durante muito tempo foi associado à defesa de direito de bandido, né? Claro que é defesa de direito de todos, né? Não é exclusividade dos bandidos, né? Então, se criou uma associação muito negativa, né, em relação aos direitos humanos. Isso aponta, né, para uma coisa de uma ressignificação disso, para que isso ganhe centralidade de novo, e são essas organizações que enfrentam um desafio maior na captação de recursos. E que pode, inclusive, ajudar o crescimento da nossa democracia brasileira, né? Depende de organizações fortes, diversas, autônomas em relação ao governo, autônomas em relação a empresas, né, mas que têm uma base de sustentação ampla. Preocupadas com os direitos humanos, né? Exatamente. O censo mostrou mais alguma coisa importante? O censo, um outro aspecto que é relevante é, por uma série de razões, mas tradicionalmente, essas organizações associadas ao GIF, elas tendem a operar diretamente seus projetos e não agir como doadores, né, ou grant makers, né? Então, se a gente olha para os Estados Unidos, onde o setor está muito desenvolvido, as fundações, por excelência, elas financiam outras organizações. Então, elas respondem, em grande medida, à necessidade de financiamento que existe na sociedade. No Brasil, né, em parte por deficiências no marco regulatório, em parte por aspectos culturais e também da percepção da importância dessas organizações, essa balança é invertida, né? Você tem menos recursos destinados a financiar organizações. Só que o que esse último censo mostrou é que esse percentual vem aumentando, né? Então a gente tinha 19% dos recursos investidos eram investidos na forma de doação. O último censo mostra que isso passou de 19% para 29%. Então é um aumento importante que mostra uma certa tendência e de que esse setor está respondendo, em alguma medida, à necessidade de recursos das organizações da sociedade civil, né?
Ainda tem muito para se avançar, né? A demanda é grande, né? Mas pelo menos existe um movimento que aponta nesse sentido. Você, há um mês, assumiu a Secretaria-Geral do GIF. O que pode se esperar agora? Algumas mudanças? Enfim, quais são os seus planos em relação ao GIF? Bom, o GIF, ele vem... Quer dizer, não é a primeira vez que tem uma mudança na direção do GIF, né? O GIF é uma associação e, nesse sentido, a direção do GIF é bastante profissionalizada, né? Então, no fundo, o GIF, a direção do GIF é estabelecida pelo seu conselho de governança, seu conselho diretor, que é formado por representantes de associados, né? Então, existe uma direção geral do GIF que tende a se manter, que tende a ser resguardada por essa estrutura de governança, né? Agora, o que é importante identificar é algumas ações ou algumas áreas do GIF ou alguma maneira que o GIF tem atuado responde a um contexto que também vem mudando, né? Isso é algo que não está sendo identificado hoje, mas que vem sendo identificado há alguns anos já. Aquilo que a gente comentava da necessidade de profissionalização do setor, esse não é o desafio que se coloca mais hoje na mesma medida. Então, o GIF também está tendo que se repensar e responder a um contexto que é diferente, né? Toda a discussão sobre responsabilidade social, sustentabilidade, mudou muito nos últimos anos. E a relação disso com o investimento social também vem mudando. Então, as mudanças que o GIF deve introduzir são mudanças que respondem a um novo contexto. A uma necessidade atual, que será seu grande desafio. E o meu desafio é construir isso a partir dos associados do GIF. Quer dizer, o GIF não é uma organização, uma instituição, uma ONG, que ela opera desvinculada da sua base associativa, né? O GIF depende e, digamos, a força do GIF está nos seus associados. Então, é importante que todo esse movimento seja construído a partir de baixo, né? Seja identificada quais são as demandas, quais são as visões que estão orientando o trabalho dessas organizações e para onde que a gente pode chegar, né? Qual que é o nosso horizonte. Assista agora a mais um quadro do personagem do terceiro setor. André, prazer em vê-lo novamente. Muito obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. E sucesso na Secretaria-Geral do GIF. E chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser mandar sugestões, tirar dúvidas, sugerir convidados, encaminhe uma mensagem para o e-mail que aparece na sua tela. Queremos saber a sua opinião. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br
a porta de comunicação para seu sucesso.